Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como é bom estarmos nesta noite, neste recinto sagrado, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua graça, pelo seu amor, pelas suas misericórdias. E também para estarmos meditando na sua palavra. E eu creio que Deus irá falar aos nossos corações nesta noite, através de sua santa palavra. E desde já, convido os irmãos que abram as vossas Bíblias, Apocalipse capítulo 22, iremos ler do verso 1 ao verso 5, e você que me acompanha em sua casa, através das redes sociais, acompanhe conosco, para que você possa também estar analisando, para que possa compreender a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos, ou para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, todo ser humano que vive neste planeta, eles acreditam em algo. Eles andam atrás da felicidade, em um lugar que possa descansar para sempre. Meus amados irmãos, Deus, quando Ele criou o homem, Adão, e Ele colocou num paraíso. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, diz que tudo que Deus criou, era perfeito. Tudo. E essa foi a intenção de Deus. Fez para o homem um paraíso. Um paraíso é um lugar de descanso. É um lugar onde você vai usufruir daquilo que Ele tem para oferecer. Meus amados irmãos, no paraíso que Deus fez, terreno, as coisas eram todas perfeitas. Neste paraíso não faltava nada para o homem. No paraíso tinha água em abundância, porque neste paraíso tinha um rio que cortava ali o jardim aonde o homem estava, Adão. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 10.
neste paraíso, e que Deus colocou o homem, Adão, também não faltava comida. Tinha comida em abundância. Gênesis 2, verso 9. E o mais importante de tudo, meus amados irmãos, em um homem ter um lar, em um homem ter um habitat, em um homem ter água, e o homem ter comida, e ainda mais de tudo, o mais importante de tudo, a presença do Criador, que criou tudo para o homem. Isso está em Gênesis, capítulo 3, verso 8. Mas, meus amados irmãos, mesmo com tudo isso, mesmo o homem desfrutando destas belezas, destas coisas maravilhosas, mesmo o Criador tendo um diálogo com o homem, ensinando como o homem devia se comportar neste paraíso e que ele tinha criado para ele e para a sua descendência. Mesmo com tudo isso, nós vemos que o homem fechou esse paraíso. Como assim, pastor? Este homem fechou este paraíso no momento em que ele para escutar a voz de um animal, da serpente. O inimigo, ele usa a serpente para falar para a mulher, dizendo: por que você não come disso? E a mulher diz: não, porque no dia em que eu comer, certamente morrerei. E os irmãos conhecem a história. E o inimigo falando ali pela boca da serpente disse: não, é mentira, você não morre coisa nenhuma. E nós vemos, meus amados irmãos, que o homem parou de dar ouvido à voz do Criador para dar ouvido a uma serpente, para dar ouvido ao inimigo. E nós vemos, isso está em Gênesis capítulo 3, do 4 ao 6. Um lugar que era só alegria, passa a ser uma maldição. O lugar que outrora era só alegria, que o homem tinha que usufruir daquilo que o seu Criador, o seu Deus, lhe deu, passa a ser maldição. Nós vemos isso, meus amados irmãos. Gênesis capítulo 3, verso 17. Por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão, Deus não lança uma maldição em Adão, não. Deus, ele lança uma maldição sobre a terra. Por quê? Porque Adão veio do pó. E ele disse: Adão, por causa de ti, por causa da tua desobediência, a terra será uma maldição. A terra vai produzir espinhos. Por causa disso, tu vais ser expulso daqui. E tu vai agora comer do suor do teu corpo. Por causa da desobediência. E nós vemos, meus amados irmãos, que isso aconteceu. Adão veio da terra, do solo, e a terra tornou-se maldição. Gênesis capítulo 2, verso 7. E nós vemos que por causa da serpente, por a serpente ser astuciosa, por causa do homem, a terra foi amaldiçoada. E por causa da serpente,
todos os outros animais sofreram maldição. Gênesis 3, verso 14. Então, meus amados irmãos, o paraíso que Deus criou para o homem não é mais um paraíso, tornou-se sofrimento, tornou-se labuta. Tudo isso por causa da desobediência. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele diz: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Toda a criação geme. Toda a criação. No verso 23 ele diz: não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa, por causa da adoção como filho de redenção do nosso corpo. Meus amados irmãos, nós vemos o que causa a desobediência. Traz grandes problemas, a desobediência traz sofrimento. Mas eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, pelo pecado de Adão, veio também a morte para todos os seres humanos. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha o que diz: concluindo, da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, portanto, todos pecaram. Nós vemos que por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Por causa da serpente, os animais também sofreram as consequências. E até hoje, nós sofremos. Até hoje, nós sofremos as nossas dores, as nossas mazelas, por causa do castigo e por causa da desobediência. Mas, meus amados irmãos, Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus, Ele não deixou o homem. Ele poderia muito bem ter deixado o homem aqui para morrer para sempre, uma vida separada de Deus. Mas Ele, pela sua graça, Ele dá o seu único filho em nosso lugar. Esse era o preço para que o homem hoje tivessem uma nova esperança. O paraíso terreno não existe. Nós vemos que os homens vivem em conflito e em guerra. Mas quero dizer para você nesta noite, o novo paraíso já está preparado. Aleluia! O novo paraíso já está preparado. Então, meus amados irmãos, é necessário nós atentarmos bem para a palavra de Deus e não cometer os mesmos erros que Adão cometeu. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Assim como Adão fechou o paraíso, Jesus Cristo, Ele veio abrir com a sua morte. E eu quero dizer para os irmãos e mostrar que Deus enviou seu Filho ao mundo para vencer a morte e o pecado e nos preparar um novo paraíso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Ele revela para João, neste texto sagrado, onde nós acabamos de ler, em Apocalipse 22. Olha o que Jesus Cristo mostra para João,
João está sofrendo o pecado de Adão. João está preso na ilha de Pátimo pela perseguição por causa da palavra de Deus. Mas o que é que Jesus mostra para João? João, não se preocupe, este paraíso terreno já era, mas eu criei um novo paraíso para aqueles que queiram, aqueles que desejam, aqueles que sofrem aqui, mas que eles desejam, têm este desejo de um dia estar neste paraíso. Olha o que diz, verso 1 de Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra que no paraíso terreno tinha um rio também que corria pelo meio do paraíso. Oh, aleluia! Aqui também João está vendo um rio que corre no meio do paraíso celestial. E que rio é esse, pastor? Aleluia! É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o rio da água da vida. Por isso que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 8, ele diz: eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu mais, que era brilhante como cristal, saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda nós andávamos no pecado. Cristo morreu por nós, mesmo nós andamos no pecado, nós não vivemos na prática do pecado, mas quem disser que não peca, é mentiroso. O próprio João, ele escrevendo a sua epístola, na primeira epístola, ele diz: aquele que diz que não peca é mentiroso, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então Cristo, ele morreu, ele comprova o seu amor para conosco, de fato ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda nós andávamos no pecado. Verso 9. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Lembrando que Deus, quando Adão peca, Deus lança uma maldição na terra, e o homem tinha que sofrer os espinhos, os animais se tornaram animais ferozes, tudo por causa da desobediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido Deus feito amigo de Deus, seremos salvos por sua vida. Aleluia, pela vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, lembra que Jesus ele diz lá em no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele dizia assim:
está chegando a minha hora. Está chegando a hora em que o Filho do Homem será morto. Está chegando a hora em que o Filho do Homem voltará para a casa do Pai. E os discípulos ficam com esta perturbação. Mas Jesus Cristo diz para eles, em João capítulo 14, no verso 1, ele diz assim: olha, mas não perturbeis os vossos corações. Não se perturbe com isso, não se preocupe. Vocês ainda vão ficar aqui. Eu tenho que ir para o Pai. E ele diz: não perturbei os vossos corações. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim, nele. Porque ele diz: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Não se perturbeis, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos cômodos. Então ele diz: não se preocupeis. E ele diz: eu vou preparar lugar. E quando concluir, eu voltarei, aleluia, para buscar vocês que desejam viver neste paraíso, neste lugar de descanso, neste lugar de refrigério. Ele diz: é necessário que eu vá preparar este lugar. E aqui, meus amados irmãos, ele mostra para João: João, não se preocupeis, você está sofrendo, você está preso, mas eu digo, quando você partir, tem este paraíso preparado, porque foi isso que eu avisei para vocês. Então me mostrou o rio da água da vida, como no paraíso terrestre, terreno, tinha um rio, lá também terá o rio da água da vida, muito melhor do que essa água que nós bebemos todo dia. Nós estamos bebendo esta água, porque o corpo não sobrevive sem água. Há uma necessidade do corpo. E nós vemos, irmãos, que quando chegarmos neste paraíso, teremos também o rio da água da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E João viu, para mostrar que não era mentira. João viu um rio no meio deste paraíso. É a mesma coisa que está em Gênesis capítulo 2, verso 10. No verso 2, ele vê uma praça, é um lugar real. Verso 2, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio. O que é que ele vê? João vê algo. Lembramos que Adão, ele tinha do bom e do melhor. Adão poderia comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que Adão rejeitou de se alimentar da árvore da vida, mas ele preferiu comer da árvore do conhecimento do bem. Adão já conhecia o bem, era em servir ao Senhor. E para que ele queria conhecer o mal? O mal traz sofrimento. É por isso que os homens matam-se uns aos outros. É por isso que este pânico, é por isso, meus amados irmãos, que há haver tanta mortandade. É as pessoas matando uns nos outros, porque descobriram a maldade. Adão poderia muito bem ter comido da árvore da vida, mas não, ele preferiu comer da árvore da ciência, do bem e do mal. E João vê, olha o que diz no verso 2:
ele vê uma praça e a árvore da vida. Olha o que diz: no meio da sua praça, uma de outra margem, o rio, e está a árvore da vida, aleluia, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nós entendemos uma coisa: se eu tenho o direito lá de comer da árvore da vida, então lá não haverá mais morte, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, nem planto, porque Deus, Ele fez nova todas as coisas. Aqui no paraíso terreno, o homem sofre, o homem chora, mas lá desfrutaremos da presença de Deus, aonde o sofrimento deixará de existir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No paraíso terreno houve maldição, Gênesis 3:17, mas no novo paraíso não haverá maldição, aleluia. Nós vemos que em Gênesis veio maldição, mas no novo paraíso, que já estava preparado, lá não existirá mais a maldição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, aleluia, glória a Deus. Nunca mais lá haverá maldição. Por que, meus amados irmãos? Por que não haverá mais maldição no novo paraíso? Porque, olha o que diz: nela estará o trono de Deus. E onde Deus está, não habitará a maldição. Onde Deus habita, não haverá inveja, cobiça, ódio. Não. Por isso, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, para este lugar que está preparado, seremos transformados. A Bíblia diz, o próprio Jesus, que os céus não entrará, ou o céu não é sangue, nem comida, nem bebida das coisas terrenas. Essas coisas passará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: os seus servos, aleluia, os servirão, aleluia. Eis aqui, meus amados irmãos, o nosso compromisso com o Senhor. Aqui nesta terra, nós estamos aqui aprendendo como devemos nos comportar. Por quê? Porque lá nós vamos ter a presença de Deus, o rio da água da vida, o próprio Deus conosco. E o que mais? Seremos os seus servos, aleluia.
E nós vemos, meus amados irmãos, no verso 4, contemplaremos a face de Deus. Lembramos que no paraíso terreno, o homem também tinha o privilégio de conversar com Deus. Gênesis 3,17. Quando Adão, ele escuta a voz do Senhor pela virada da tarde, nós vimos que através do pecado cortou-se o relacionamento. O homem descobriu que estava nu. E o homem fez o quê? O homem se escondeu. Hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas buscam uma felicidade, buscam a viver em um paraíso, mas digo para os irmãos, muitos pensam que o paraíso é aqui, mas não é, meus amados. O apóstolo Paulo diz que até hoje a natureza, tudo que Deus criou, geme e como dores de parto. Se o homem deseja ter uma vida em abundância, se o homem deseja ter uma vida eterna, gozar de um paraíso, gozar da presença de Deus, a proposta todo dia está sendo lançada. É o desejo do ser humano de ter uma vida eterna, de parar com o sofrimento. Eu digo para os irmãos, neste paraíso, assim como era no paraíso terreno, nós vemos que o povo que vivia na antiguidade era um povo que vivia muito. Matusalém foi o homem que viveu mais da face da terra, viveu 969 anos. Hoje, praticamente, se basearmos pelo tempo que o homem vivia, hoje as pessoas partem como se fosse um bebê. Tem pessoas que não conseguem chegar aos 70, 80. Tem uns que não conseguem chegar aos 20 anos. Por quê, meus amados irmãos? É por causa da maldição, é por causa do pecado de Adão. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele não esqueceu de nós. Ele não deixou o homem mercê, mesmo desobediente. Mas Ele envia o seu Filho para que possa abrir a porta do paraíso. Não aqui, mas lá. O plano de Deus agora é lá. Mas muitas pessoas, até hoje, se escondem. Quando escutam a voz do Senhor, tentam se esconder da presença de Deus. E como é que essas pessoas querem viver uma vida de felicidade, uma vida de desfrutar da presença de Deus, ouvir a voz do Senhor, se tentam se esconder de Deus, assim como Adão fez? E eu digo para os irmãos, lá neste paraíso, que já está preparado, aleluia, contemplaremos a face de Deus. Verso 4, contemplarão a face de Deus, aleluia. Digo para os irmãos, só vão entrar neste paraíso, só irão entrar. Adão fechou a porta, mas veio um da descendência de Adão, nascido de mulher, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para abrir novamente o paraíso. Por isso que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Por isso é que ele diz: eu sou a porta. Jesus Cristo é a única porta que te dá acesso, o direito de entrar neste paraíso. E digo para os irmãos, e olha que aquilo que os nossos olhos contemplam aqui, ainda aqui tem muitas coisas lindas. A gente vê cada paisagem, mas o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, como está escrito: aquilo que o olho nunca viu, ouvido jamais ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, este lugar também é para você, para contemplar a face de Deus. Aleluia! Contemplarão a face de Deus. E quero dizer para os irmãos, e também tem outro requisito: só entrarão neste paraíso aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que dizem assim: este aqui é propriedade exclusiva do Deus vivo. Olha o que diz no verso 4: contemplarão a face de Deus, e na sua fronte, na testa, terá um nome. Aleluia! O nome dele. O nome de quem? Aleluia! Propriedade exclusiva do Deus vivo. É este nome que tem que ser escrito. E te digo, meus amados irmãos, nesta noite, será que eu e você temos este nome? Será que as pessoas que nos observam conseguem enxergar esse nome? Olha para você e olha para mim e diz: esta pessoa é diferente. Olha o comportamento dela e dele. Esta pessoa com certeza deve ser um crente. Esta mulher com certeza deve ser uma serva de Deus. Através do nosso comportamento diante da sociedade, do mundo que nos observa, tem um nome. E as pessoas, ao verem isso, vão ver algo diferente em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Lá não haverá mais noite. Lá também não haverá mais trevas. Aleluia! Aqui nós nos preocupamos de correr todo dia atrás do pão de cada dia. Isso foi o que nós herdamos de Adão. Adão lá tinha tudo gratuito. Tinha água em abundância, tinha comida em abundância, tinha a presença de Deus. Mas quando o homem desobedeceu, o homem foi expulso do paraíso. A Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins para impedir que o homem entrasse para comer da árvore da vida. Então o paraíso foi fechado. Mas com a vinda de Jesus Cristo, Ele aproximou. Jesus Cristo, Ele é a ponte. Quando o homem pecou, houve a separação. Tinha um abismo que separava o homem de Deus. Quando o homem peca, o homem vira as costas para Deus. O homem não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas Cristo veio, e através da sua cruz, Ele fez o caminho de volta
para Deus. É como um filho que se ausenta, que briga com o pai e vai embora, e passa muitos e muitos anos, depois volta para pedir perdão ao pai. Jesus Cristo ilustra muito bem isso na parábola do filho pródigo, que saiu de casa, mas o pai sempre estava esperando pelo filho. É dever do filho dar o primeiro passo, porque quando o filho dá o primeiro passo, o pai se levanta, o pai corre e abraça o seu filho, porque ele estava perdido. Foi por isso, meus amados irmãos, que Cristo veio, para unir novamente, aleluia, o homem ao seu Criador, aleluia. E os paraísos já está preparado. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E você quer ficar de fora? Você não quer dar um passo para Jesus? Ou você tem ignorado a sua palavra? Ou você tem dito, não, agora não, eu sou muito novo, deixa eu curtir mais. Isso não dá tempo. E se o Senhor tomar a tua vida hoje? Nós não sabemos o dia, e nem a hora, e nem o dia de nossa partida. O dia de amanhã não pertence a mim e a você. Então, meus amados irmãos, aqui nós ficamos preocupados com o pão de cada dia, correr atrás para pagar a Enel, corremos atrás para pagar o papel da CAGES, papel de água, corremos atrás para ter o alimento. E digo para você, lá você não precisa se preocupar com isso. Olha o que diz no verso 5: então já não haverá noite, nem precisa eles que estão lá de luz, de candeia ou de lamparina, que era o que usava há uns anos atrás, quando não tinha energia elétrica. E nem precisa mais da luz do sol. Por quê? Porque o próprio Deus, aleluia, é luz. O próprio Deus é luz. E onde Deus está, não haverá trevas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vale a pena estar aqui neste paraíso que Jesus Cristo foi preparar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E depois de tudo isso, meus amados irmãos, olha o que diz: e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Que coisa boa! Qual rei que divide ou deixa os seus servos reinar com ele? Terreno nenhum, porque o homem terreno, ele tem uma soberba, é só ele. O filho só reina quando o pai morre. E aqui é diferente. Nós iremos estar lá para sempre e reinar com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitos querem um novo paraíso, mas não querem negar a si mesmo, ou se escondem, como Adão fez. Vamos ler esta passagem para encerrar. Gênesis 3, para encerrar. Quero ler com os irmãos. Gênesis 3, 19 e 21. Como Adão,
Olha o que diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Verso 20: assim Adão e sua mulher, assim Adão deu a sua mulher o nome Eva, portanto ela seria mãe de toda a humanidade. E Deus, no verso 21, e Deus fez túnica de pele e vestiu Adão e Eva, a sua esposa, a sua mulher. Nós vemos, irmãos, que Adão queria paraíso, Adão queria continuar lá, mas Deus disse: não, será expulso, porque o paraíso foi contaminado com o pecado, e Deus fechou. Claro que não existe mais esse paraíso, aonde Adão habitava, mas esse paraíso foi transportado para o reino de glória, para o reino de glória de Deus, aonde Jesus Cristo, o Cordeiro, habita. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas querem o paraíso, mas continuam a viver no esconderijo, continuam a viver nas trevas. Por quê? Porque as suas obras são más, não vêm para a luz, para que os seus pecados não venham aparecer de diante da luz. Mas todos aqueles que ouvirão a palavra do Senhor, reconhecendo os seus erros e dizendo: Senhor, eu quero este paraíso, Senhor, eu quero reinar contigo, e eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero beber deste rio de água da vida, eu quero, Senhor, me alimentar da árvore da vida. Senhor, aqui na terra é só sofrimento, aqui na terra, Senhor, é só choro, aqui na terra, Senhor, é falsidade, e eu já estou cansado disso, Senhor, eu quero estar contigo. Então é fácil, é só você receber a Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador, e eu creio, no momento que você tomar esta decisão, o teu nome será escrito no livro da vida, e você vai estar lá para reinar com Ele. É uma boa proposta aí estar contigo. Se você deseja entregar a tua vida nesta noite a Jesus, você pode fechar os teus olhos e dizer: eu quero Jesus na minha vida, este mundo só é sofrimento, e eu sei, se partir deste mundo sem Jesus, eu vou continuar no sofrimento, porque, meus amados irmãos, aquele que recebe a Jesus Cristo como único inclusive Salvador, não experimentarão a segunda morte. A segunda morte é a pior do que essa. A segunda morte, aonde o homem será lançado no lago de fogo, e lá haverá choro e ranger de dente. Mas se você, nesta noite, que me assiste em sua casa, queira entregar a tua vida a Jesus, você pode fazer isso neste momento e dizer assim: eu quero Jesus. E você pode fazer uma oração aí mesmo, dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Neste mundo, Senhor, eu já sofri demais. Senhor, eu quero. Então, deixa eu orar por você nesta noite, encerrando o culto. Fecha os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Pai, eu já tomei posse, Senhor, deste paraíso, porque foi através de Jesus Cristo, o sofrimento dele na cruz do Calvário, que ele me deu garantia, não só a mim, mas todos aqueles que esperam a sua vinda, aqueles que desejam este privilégio de um dia reinar com ele. Então, Pai, neste momento, esta pessoa que me assiste em sua casa,
Neste momento eu creio que o teu Santo Espírito está falando neste coração. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta vida, Senhor. Toma ele, toma ela, Senhor, em tuas santas mãos, Senhor. Neste momento, Senhor, eu creio que ele e ela estão em lágrimas, Senhor, porque o teu Santo Espírito está falando nesta noite, Senhor, através de tua santa palavra. E esta palavra, Senhor, não é minha, ela é tua, Senhor. E a tua palavra diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a tua palavra, quando vai, ela não volta vazia, mas ela produz um resultado para o qual está sendo enviada. Então, Pai, nesta noite, aqui, Senhor, como um canal, como um atalaia teu, eu te peço nesta noite, Pai, abençoa esta vida e abençoa, Senhor, a tua igreja. Não deixa, Senhor, que nós venhamos desistir, que nós possamos estar todo dia atentos, Senhor, para estas bênçãos que já estão prometidas, Senhor, e já está preparada, porque eu sei que o Senhor virá para buscar a tua igreja. Então, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, e nos guarda de todo o mal, pois nós te louvamos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.